Em mais uma ação conjunta que mobilizou o Ministério Público de São Paulo e também a Polícia Militar, foi desmantelada uma complexa rede de corrupção e lavagem de dinheiro de um grupo ligado ao PCC. Os alvos da operação foram criminosos suspeitos de financiar campanhas eleitorais de políticos em troca de favores, que incluíam a manipulação de licitações públicas. Ao assegurar a eleição de seus candidatos, a organização criminosa conseguia posteriormente direcionar contratos públicos para empresas fantasmas sob seu controle. A facilitação das fraudes em licitações ocorria por meio da corrupção de agentes públicos que variavam entre políticos e servidores dedicados a garantir o sucesso do esquema. Foram cumpridos 15 mandados de prisão temporária, envolvendo inclusive 3 vereadores, outros 42 de busca e apreensão em várias localidades, incluindo prefeituras e câmaras municipais das cidades de Guararema e Itatiba. Vamos começar essa com o Roberto Mota. Mota, a gente tem visto um cerco e várias operações com o objetivo de asfixiar essa facção criminosa, primeiro comando da capital. O que tem surpreendido é justamente os elementos que vêm à tona, né? Uma conexão dessa facção criminosa com o poder público, com agentes públicos. Exato, e isso provavelmente, Caniato, é apenas uma pequena, minúscula amostra do que está acontecendo em outros locais do Brasil. Então é importante dar os parabéns ao secretário Derrite, ao governador Tarcísio, parabéns, e que bom que eu tenho que repetir esses parabéns, eu acho que praticamente em todos os programas. Já era hora do Estado de São Paulo voltar a enfrentar essa praga do crime organizado. A diferença agora é que o governo do Estado de São Paulo está fazendo o dever de casa. É um exemplo a ser seguido em todo o Brasil. Pois é, né, Zé Maria? Essa gestão da segurança pública da administração de Tarcísio Gomes de Freitas tem mostrado bons resultados, né? Inclusive, essa é uma operação que poderia ter sido feita já há bastante tempo e há uma cobrança por parte da sociedade para que haja, sim, ações que busquem justamente asfixiar o crime organizado, que hoje em dia, né, Zé, já penetrou e se infiltrou em tantos segmentos, tantas empresas, que é até curioso quando a gente elenca aqui essas empresas e atividades. Eu me lembro de um grande exemplo da história do baobá, que são árvores gigantes, né? Mas em um determinado momento... Seu áudio está com um problema, acho que está estourado, algum problema no microfone, a gente vai reconectar, talvez seja a conexão, muito possivelmente. Daqui a pouco o Zé vai trazer, então, a reflexão e as informações sobre essas operações em São Paulo. Então eu vou passar para o Cristiano Beraldo, que também tem acompanhado de perto essa administração no que tange a segurança pública, e é preciso também enaltecer esse trabalho que vem sendo feito por toda a polícia e a equipe de segurança pública de São Paulo, que tem no comando Guilherme Derrite, né, Beraldo? Pois é, Caniato, não há solução para o gravíssimo problema da violência pública no Brasil se não combinarmos 3 fatores essenciais, que é o governo do Estado, e qualquer Estado, o Ministério Público e a polícia. Os 3 têm que funcionar de forma integrada, com o mesmo objetivo e não medindo esforços para acabar, aniquilar a operação das facções criminosas que atuam nos diversos estados brasileiros. Tem mais um elemento que também seria essencial para se resolver o problema de uma maneira mais ampla, que é a participação do governo federal com os seus instrumentos para controlar as fronteiras, para fazer o trabalho de inteligência e conexão internacional, que é necessário porque a droga passa pelo Brasil para buscar o mundo. Então a gente tem aqui a necessidade de ter o envolvimento do governo federal e a sua interação permanente através da Polícia Federal e outros instrumentos com polícias do mundo todo. Só que essa briga, infelizmente, tem sido uma briga travada no isolamento. Então cada estado faz lá a sua estratégia, o seu trabalho, alguns realmente com vontade de resolver, outros menos. E São Paulo passa, sim, o Mota falou isso, é verdade, São Paulo passa por um novo momento do combate ao crime e isso salta aos olhos. Essa integração do Ministério Público, porque cabe a ele combinar esse jogo com a polícia no sentido de que até onde vamos, qual é a melhor estratégia, o que podemos fazer, aonde não haverá transgressão
das regras vigentes para que a ação da polícia traga consequências duradouras nesse combate ao crime. Isso tudo é preciso e, naturalmente, o governo tem que estar ali. É o governador, sobretudo, mas também o secretário de segurança, o delegado-geral, o chefe da Polícia Militar, todos têm que estar integrados, entregando o seu melhor para que isso aconteça. A gente está vendo que esse tipo de integração dá resultado, então nós temos que aplaudir, incentivar e continuar cobrando para que eles entendam que essa é a pauta mais urgente da sociedade brasileira. Pois é, antes de passar para o Zé Maria, já está ok? Tá, então vou retomar com o José Maria Trindade. Zé, eu acho que agora sim seu áudio está perfeito, cristalino. Pode então discorrer sobre a operação em São Paulo, que tem o objetivo de asfixiar a facção PCC. Zé. Pois é sobre a importância da organização do crime aqui no Brasil. Eu falava sobre um exemplo do baobá, que é uma árvore gigante de origem africana que já existe aqui no Brasil. Ela é grande demais. E o exemplo é que quando o momento em que ela era pequena, apenas uma plantinha, um simples cordeiro poderia comê-la e pronto, acabou. Mas não, depois de enraizada, nem uma manada de elefantes poderia derrubá-la, né? E isso aí é como uma praga, como os vícios e como exatamente o crime organizado. Houve um momento em que ele era sensível ali, não tinha essa organização toda. Se houvesse uma ação de todo o processo de segurança pública do país, poderia evitar o crescimento, mas não, ele foi enraizado. Daniel, esta linha que você falou aí, da infiltração do PCC na política, nas empresas, na justiça, formação de advogados e de um grupo pesado, isso são as raízes, isso é o crescimento do crime organizado. E deu tão certo que criou franquias, ações de vários grupos e facções, algumas são adversárias e outras se colaboram, e já existem 52 facções criminosas em todo o país. Ou seja, dificilmente um presídio fica livre do domínio de uma facção criminosa. Eu converso aqui em Brasília com agentes de segurança, pessoal da Papuda, que é o grande complexo penitenciário daqui, e eles dizem que Brasília está fora desse domínio, mas mostram que é uma luta diária e que o início da luta foi um concurso geral para funcionários da Papuda, carcereiros, polícia penal, e que de tempos em tempos é preciso fazer uma manobra, fazer um remanejamento para se ter uma ideia das tentativas diárias das facções criminosas em dominarem a Papuda. Então, assim, o crime organizado pegou uma secretaria, várias, porque isso não é só de São Paulo, é de todo, hoje qualquer lugar tem infiltração de uma facção criminosa, e o crime organizado pegou uma polícia, um sistema de segurança pública desorganizado, e deu nisso. O enraizamento está muito mais difícil, mas possível. E de que forma? Assim, primeiro, sufocar o crime organizado pelo lado sensível do ser humano, que é o dinheiro. Impedir a circulação do dinheiro, ver as empresas que estão lavando dinheiro, estão fazendo reserva de dinheiro, e por outro lado também cortar o comando. Isto é essencial. As penitenciárias federais foram criadas exatamente para cortar esse elo de comando. Isso é importantíssimo. Se você corta o comando para a rua e para os outros integrantes, você desorganiza o crime. Então está no caminho correto. Esse cerco ao dinheiro não é uma novidade no combate ao crime, no combate ao terrorismo. Não se faz nenhum projeto de roubo, nada, sem dinheiro. Para roubar um banco é preciso ter dinheiro para investir em arma, em carros, em estrutura, né? Então é preciso sufocar pelo dinheiro, mas principalmente pelo corte do comando, ou seja, isolar os líderes. Agora, Mota, o Beraldo falou na necessidade de jogar junto, né? A parceria entre segurança pública de um estado, de um ente federativo, mas também com o Ministério Público e Justiça. Você, particularmente, sempre destaca que o trabalho da polícia muitas vezes não acaba sendo efetivo por conta da impunidade, ou por conta de alguns dispositivos que acabam colocando na rua, por exemplo, um criminoso que foi detido pelas forças policiais. Queria que você trouxesse também a importância da Justiça e do Ministério Público nesse enfrentamento. É muito grande. Quando a gente fala, quando se diz jogar junto, a gente tem que pensar que o time aí
é o sistema de justiça criminal. O que é o sistema de justiça criminal? Ele tem a polícia, o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário e o sistema penitenciário. Todo esse time aqui tem que estar imbuído da mesma convicção de que é possível, de que é preciso, necessário combater o crime. Se alguns desses jogadores tiverem dúvidas, como eu já ouvi, pessoas pertencentes a essas instituições expressarem essas dúvidas, né, o combate não vai ser feito sem a convicção. A convicção está na base de tudo. Quando a gente ouve autoridades minimizando o crime, quando a gente ouve declarações de pensadores, de juristas, dizendo que não é preciso punir, que punição é uma coisa errada, que na verdade você tem que transformar o criminoso, né? É como se uma lagarta entrasse no casulo e saísse uma borboleta. Isso aí é a tal ressocialização. Enquanto essas ideias florescerem, enquanto essas ideias forem ensinadas nas escolas de direito, meus amigos, vai ser preciso muito sacrifício, vai ser preciso muita luta para a gente conseguir o que a gente mal consegue hoje, né? De cada 100 homicídios no Brasil, apenas 8%, de cada 100, apenas 8 são solucionados. Isso é um escândalo. E, no entanto, a gente ouve todo dia pessoas dizendo que o Brasil prende demais, que é um absurdo a quantidade de gente presa e que, na verdade, não deveria existir nem cadeias. Então é por aí que a gente tem que começar a ganhar essa guerra. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, o Zé Maria trouxe alguns elementos importantes para esse debate, quando a gente fala do combate ao crime organizado, porque é um combate diferente, né? Não é algo simples. Você vai lá, prende o cabeça e acabou. Não, não é uma gangue. A gente está falando de uma organização que funciona como uma empresa. Se o cabeça, o presidente dessa organização criminosa acaba sendo detido, tem um outro que vai assumir o comando e todos acabam sendo promovidos. De que maneira tem que funcionar esse combate? É um trabalho diário, né? Um leão por dia. Mas tem que ter estratégia, Caneto. Não adianta você simplesmente ficar enxugando gelo, como você disse. Tem que se saber exatamente aonde se quer chegar e qual caminho será percorrido. Tem um exemplo muito interessante que aconteceu em Nova York, quando Rudolph Giuliani era promotor de justiça, aonde ele promoveu a derrocada das grandes famílias de mafiosos que tomavam conta de vários setores de construção civil, comércio, enfim, e obviamente também atividades criminosas. Recolhimento de lixo também. Recolhimento de lixo, várias coisas na cidade de Nova York. E o trabalho foi justamente esse. E dentro de uma estratégia mais ampla, somando vários crimes que eram cometidos ali na base para conectar esses criminosos aos mandantes e com isso conseguir, naquele caso, uma conexão que nunca havia sido feita. Porque justamente a polícia prendia quem praticava o crime e o comandante da família mafiosa, ele nunca estava diretamente envolvido. Nunca chegava, porque também aquele que era preso, ele já era treinado para nunca entregar o seu superior. Então a investigação, ela foi acompanhando vários crimes que foram sendo cometidos até que eles puderam identificar toda a trama e chegar nos cabeças. E a partir daí... Eles seguiram o rastro do dinheiro? O rastro do dinheiro, mas também as conexões sociais. Cometia o crime, eles ficavam observando o cometimento do crime, viam onde é que aquela pessoa saía, com quem ela ia falar, aonde essas pessoas se encontravam, colocavam escutas, viam quais eram os restaurantes que eles frequentavam e foram trabalhando, até que finalmente, depois de todo esse caminho feito, chegaram nos cabeças. E aí puderam agir de uma forma total e completa, desarticularam de uma forma total e completa a atuação dessas famílias mafiosas. Agora, isso precisa ser feito no Brasil de uma forma também, Caniato, com atenção ao futuro. Esse trabalho, ele faz e destrói o que é hoje. Mas tem tanto dinheiro envolvido que naturalmente você vai ver uma briga para suceder, né, esses líderes que eventualmente venham a ser presos.
você vai ter outras facções querendo chegar. E aí você tem que ter um investimento permanente na polícia. Você tem que ter um alinhamento permanente com o Ministério Público. Você tem que ter uma estrutura do judiciário que compreenda a importância de ser duro com aqueles que cometem crime. Caso contrário, o crime continuará compensando. Pois é, o Zé Maria concordou com algumas frases, falas e constatações do Cristiano Beraldo, né, Zé Maria? Você fez um sinal de positivo. Quer fazer um complemento, por favor? O que eu vejo no Brasil é uma, vamos dizer, desorganização legal sobre o crime. A gente vê, por exemplo, ontem aqui, um senhor foi esfaqueado por alguém que estava, sei lá, em surto, não sei, porque não havia motivo aparente, e a pessoa morreu. E o esfaqueador, né, o bandido, ele tem 41 passagens pela polícia. E escuto policiais do dia a dia dizendo assim, olha, eu prendo 8, 10 vezes a mesma pessoa. E a falha nisso onde está na legislação, porque o juiz também, ele não pode, muita gente joga nas costas do juiz, não é. O juiz cumpre a lei, o juiz não pode chegar e condenar a pessoa a 100 anos de prisão. Ele é regulamentado através da lei, né? Então, há uma desorganização legal no Brasil. Isso que o Beraldo falou, né? Deve-se a uma autonomia que nos Estados Unidos os estados e os municípios têm para agir. Daí ações assim que podem até serem copiadas em outros estados e tal, mas funciona. Aqui no Brasil não, o emaranhado de lei é mais complexo. Por exemplo, se aperta o cerco no Rio de Janeiro, corre para Minas, para São Paulo, né? Então, tinha que ser uma política nacional de combate ao crime organizado. Eu acho que já chegou um ponto e já passou desse ponto, porque eu me lembro que esse ponto de guerra, e o nome é guerra, foi lá atrás, quando se criou o Ministério da Segurança Pública. Raul Jungmann fez um mapeamento do crime organizado, me mostrou e eu fiquei assombrado. E ele falou assim, vai piorar, porque eles estão crescendo. Então, assim, o ponto de retorno já passou. Então, o que eu entendo é que é preciso uma força nacional, não uma força nacional de segurança, mas uma força de organização legal no Congresso para prender as pessoas que cometem o primeiro crime, que é uma história de Nova York, né? Então, assim, prender no primeiro crime, mostrar o exemplo de que há punição. A certeza da punição, ela é muito mais educativa do que uma punição longa. Se for 1 ano de cadeia, mas o criminoso tiver certeza de que vai para a cadeia, isso é um fator inibidor. Não adianta ter 20 anos como pena no papel, mas ninguém é preso. Então, é preciso esta organização nacional para combater o crime organizado. O crime organizado já é nacional. E mais, ele já é transnacional, porque já existem outros crimes, outras organizações fora do Brasil com cooperação com as organizações do Brasil. Veja que ponto de organização está chegando. Nesse projeto aí, eles vão dominar o país, né? Pois é, várias facções, inclusive, acabam utilizando o Paraguai também, Zé Maria, para lavar o dinheiro, inclusive no agronegócio, comprando fazendas e por aí vai. Você, Mota, o exemplo do combate às famílias mafiosas em Nova York, os cases internacionais que, de certa forma, podem servir de exemplo, só que o nosso crime organizado, ele está muito ligado ao poder, né? Comprando servidores, fraudando licitações. Isso acaba dificultando, inclusive, esse projeto, esse processo de você asfixiar essas organizações, né? Mas isso o crime organizado faz em todo lugar, Caniato. O crime organizado também fazia isso em Nova York, né? Ficou famosa a lenda, a história do Al Capone em Chicago, na época da proibição. Al Capone comprava todos os juízes, todos os políticos. Eu acho, na minha opinião, eu não acho que não é preciso não precisa se inventar nada. Não é preciso nenhuma organização nacional. É preciso fazer o que já se sabe que funciona e que todo mundo que tem familiaridade com combate ao crime sabe que funciona.
Você pode juntar todos os estados brasileiros, juntar todos os políticos, darem as mãos, abraçarem o Congresso, enquanto não mudar a nossa legislação penal. O cara aí das facadas, que foi preso 41 vezes, ele vai ser preso 42, 43, 44, 45 e vai chegar até onde ele puder, até o dia em que alguém cancelar o CPF dele, para usar o eufemismo. Essa é a realidade do Brasil. Eu quero saber por que o Congresso Nacional não colocou a revisão da legislação penal como prioridade zero. Quantas pessoas precisam morrer mais? Quantas notícias absurdas a gente tem que dar aqui? Não só o Congresso Nacional não colocou isso como prioridade máxima, como dentro do Congresso Nacional existe um número expressivo de parlamentares que defendem que continue a saidinha, que continue a progressão de regime, que é errado prender os criminosos. Aí eu pergunto, quem é que elege essa gente? Qual é o eleitor brasileiro? Quem são os eleitores brasileiros que são a favor de liberdade para bandido? Quem é que acha que um bandido condenado a 30 anos só precisa ficar 6 na cadeia? Porque as pessoas que eu encontro na rua, todas elas pensam o contrário. Então, como é que existe tanta gente no Congresso Nacional que é pró-bandido? Não tem outro termo. Não, a gente chegou a um ponto que o mínimo que a gente tem que fazer é ser fiel à realidade. Então, eu acho que é por aí que começa, Daniel. Enquanto a gente não chegar, enquanto a gente não fechar essa torneira aberta da lei, a gente pode fazer discursos bacanas, pode anunciar investimentos bilionários, nada vai mudar.